Olá, pessoal, saúde, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Lorenzo Tomé, sou médico e consultor da Unimed Campinas para telemedicina e produtos digitais. Estou acompanhado do meu colega Antônio Pompilho, que é o gerente de plataformas digitais da Unimed Campinas, e dos nossos convidados, a Vanessa e o Marcelo Lorencin, a Vanessa representando a MEMED e o Marcelo a Shift. Já de início, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, o background de vocês. Primeiro, a Vanessa, seja bem-vinda, Vanessa, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, você já falou meu nome, sou a Vanessa, eu lidero a frente de parcerias estratégicas aqui na MEMED Prescrição Digital. Marcelo, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou o CEO da Shift, founder, uma empresa do setor de medicina diagnóstica, tecnologia da informação para o setor de medicina diagnóstica. É um prazer estar aqui com vocês. Excelente. Vamos começar direto com uma breve apresentação dos nossos convidados. Eles vão apresentar um pouco da empresa deles. É uma apresentação bem curta, só para a gente se situar, e logo em seguida a gente vem para o nosso bate-papo, para perguntas e respostas. Então, fiquem à vontade para fazerem as suas perguntas pelo chat. Vanessa, fique à vontade. Opa, vamos lá. Me avise quando vocês estiverem vendo a tela aí. Eu já vou pro... Isso. Legal. Então, falando rapidamente da MEMED, né, nós somos uma plataforma de prescrição eletrônica que existe desde 2012. Hoje a gente atende mais de 120 mil médicos em todo o território nacional, né, que geram cerca de 2,5 milhões de receitas médicas. Hoje a gente tem uma solução, inclusive, em mais de 30 mil drogarias para fazer a dispensação da receita digital. E a gente é usado, né, a gente está integrado em mais de 250 sistemas, né, entre elas uma série de instituições, 5 hospitais, 12 operadoras, e mais de 50 sistemas de telemedicina e mais de 100 sistemas de prontuário eletrônico, né? Basicamente, a gente oferece esse módulo de prescrição que ajuda o médico a conseguir fazer uma receita digital e o paciente a conseguir comprar isso na farmácia. Hoje, até um pouco dos nossos parceiros, né? A gente tem aqui uma série de Unimedes, entre ela a Unimed Campinas, que é nosso, né, foi nosso host, nos convidou para esse evento, além de uma série de outros sistemas, as principais drogarias do país, né, nos apoiando. E falando um pouco da solução de forma bem breve, hoje a gente tem basicamente um módulo de receituário que fica integrado, né, ele fica encapsulado dentro do prontuário eletrônico do paciente, em que o médico consegue usar uma série de inteligências. Ele tem um banco de medicamentos que é proprietário da MEMED, ele tem alertas de interação medicamentosa e de alergia, além de as informações da bula, protocolos institucionais, que fazem com que ele consiga atender mais rápido e de um jeito muito mais seguro. E o paciente, por sua vez, recebe a via digital no celular, né? Ele recebe uma mensagem de texto com um link, ele consegue ver a receita legível, à mão, com todas as informações que o médico passou, ele consegue baixar o PDF assinado, consegue encontrar as farmácias mais próximas, aonde está mais barato e, de fato, fazer adesão ao tratamento. E, por último, a gente tem uma plataforma também de dispensação para as drogarias, né? Então, como plataforma, a gente conecta médico, paciente e drogaria, fazendo aí a conexão dos 3 pilares para que, de fato, o paciente consiga comprar medicação, fazer adesão, tudo isso com segurança. E, de maneira geral, a gente tem toda uma integração via API super simples, que é usada por uma série de parceiros, como eu comentei mais cedo, de forma a ter toda essa inteligência embedada e conseguir levar isso para muito mais gente, muito mais médicos e muito mais pacientes. Olha, foi elevator pitch, hein, Lorenzo? Que tal? Excelente, Vanessa. Exatamente. Elevator pitch. Foi ótimo e a gente traz para o bate-papo agora. Vamos chamar o Marcelo. Marcelo, fique à vontade, não se sinta incomodado pelo elevator pitch da Vanessa, tá? Subir a barra. Take your time. Fica tranquilo, vamos lá, eu vou compartilhar aqui, vamos ver se vocês... Vou botar aqui.
Apresentação. Estão vendo a tela, não? Ainda não. Acho que você precisa compartilhar no share. Compartilhei ali. Espera aí. Ainda não entrou. Pessoal, fiquem à vontade para mandar suas perguntas no chat, para a gente trocar ideia aqui e falar sobre o nosso tema de integração. Não está compartilhando aqui. Você quer mandar por e-mail, fazer alguma maneira para eu compartilhar para você? Pode ser, rapidinho. Eu vou escrever aqui aí no chat. Eu não sei como é que é a sua visualização aí, Marcelo, mas para mim É o Mac que está share... bloqueando. Ah, eu também estou usando o Mac aqui, mas funcionou bem. Às Foi vezes... share screen, tem que selecionar a tela também, às vezes falta um último clique. Será que é só a tela? Você vai em share screen, daí ele vai escolher, eu uso duas telas, né? Ele mostrou a tela, você tem que selecionar. Às vezes só tem uma, mas ele exige um clique. E aí, foi? Não, ele está dizendo que o Chrome está bloqueando. Então... Melhor eu mandar para o Lorenzo rapidinho, para a gente não... O e-mail está aqui. Enquanto isso, Pompilho, se quiser se apresentar e já mandar uma pergunta, fazer uma pergunta para a Vanessa, a gente não perde tempo, por favor. Vamos lá. Bom, sou Antônio Pompilho, estou na Unimed Campinas desde 2005, né? Hoje sou responsável aí por todo esse desenvolvimento da telemedicina, do sistema RES, né? Eu gostaria aqui de começar elogiando esses dois fornecedores nossos, né? Nós estamos com a Shift aí desde 2014, onde fomos pioneiro, talvez, em integração de resultados de exame já dentro do consultório médico, né? Então, eu acho que isso foi um fato muito relevante, tanto para os médicos como para o próprio operador e paciente também, que enxerga isso no aplicativo hoje em dia. Obviamente, seguindo todos os critérios de permissões aí do cliente, né? E a MEMED também foi uma surpresa muito grata. Nós integramos para completar um ano agora em julho, tivemos nenhum problema, eu diria assim, e o cliente muito feliz aí em fazer a retirada do medicamento com simples SMS que ele recebe e com toda a segurança, né? Então, é uma honra estar com vocês aqui. E outra, até hoje em dia, a telemedicina, sem o medicamento, sem resultado de exame prontamente na mão do médico, é difícil, hein? Vamos dizer, né? Então, eu queria começar assim, com a Vanessa. Vanessa, parece muito simples, né? Acessa o site da MEMED e vai lá e prescreve, né? Qual dificuldades que você pode apontar numa implantação como essa, né? Como que a MEMED está preparada para uma implantação rápida, segura, nesse contexto? Eu acho que até essa é a diferença, né? O médico nem precisa acessar a plataforma em paralelo, então ele continua usando o sistema que ele já usa, né? O sistema que ele tem ali na clínica dele, que ele já coloca na anamnese do paciente, ele prescreve ali dentro e todos os dados são devolvidos ali dentro. Acho que as barreiras, talvez, assim, vamos falar de você adotar qualquer tipo de ferramenta nova, né? Qualquer mudança para o médico é uma coisa diferente. Muitos deles, inclusive, estão super habituados com papel. A gente costuma dizer que o nosso principal concorrente é o papel, porque o médico pode, às vezes, até usar a agenda, ele pode até usar ali o prontuário na hora de prescrever, ele puxa o bloquinho, né? E quando a gente fala de telemedicina, é bem o que você falou, né, Pompilho? Não existe teleconsulta sem prescrição digital. Não faz sentido, pelo menos, né? Faço aqui uma vídeo com o meu médico, ele, enfim, estabelece um diagnóstico, aí ele fala assim, então você passa aqui no meu consultório depois buscar a receita, não faz sentido nenhum, né? Ele teria que se deslocar da mesma maneira. E hoje a gente tem uma realidade que o paciente não está nem no mesmo estado, às vezes nem no mesmo país, né? Eu sei que a Unimed Campinas também já tem pacientes em outros países sendo atendidos, então não faz sentido. E a MEMED é um provedor disso. Eu acho que talvez, assim, coisas mínimas de requisitos, né, óbvio, quando a gente fala de um atendimento à distância, uma conexão com a internet ou algo nesse sentido, pensando em desenvolvimento, a MEMED tem uma integração com o modelo gratuito, né, a gente tem um modelo diferente do SaaS tradicional. Então, na verdade, os custos, o esforço de integração é do time, é um time de desenvolvimento.
Hoje a gente tem uma média de 5 dias para integrar. A gente acabou de ter 2 integrações com sistemas bem parrudos, sistemas hospitalares, eles levaram 5 dias, ou seja, óbvio que depende da prioridade, né, da instituição em relação àquilo, do time que ela tem e tudo mais, mas no geral, que ela vai ter um esforço ali de hora homem, né, de integração, ela vai precisar talvez dominar um pouquinho a linguagem, mas no geral, a gente tem uma integração em que o parceiro é 100% autônomo. Ele tem uma documentação, tem uma API de integração, ele vai seguir o passo a passo e vai integrar. A gente tem uma última etapa só, que é uma etapa de validação técnica, né? A gente já aprendeu um pouco aí ao longo dessas integrações e a gente já percebeu, puxa, se eu pegar aqui um probleminha antes da gente ir para o ar, né, para a produção, eu evito uma série de problemas. Então a gente homologa juntos com o parceiro, né? Ele integra, a gente homologa, e depois a gente vai para o ar. Então, no fim das contas, é uma infraestrutura mínima ali, conexão com a internet, né? O médico ter um computador e tudo mais, e do lado do parceiro a integração. A gente dá todo o suporte técnico, a gente ajuda em treinamentos, por exemplo, a gente oferece uma série de materiais para que justamente depois do rollout os médicos consigam se adaptar e utilizar, né, a ferramenta dentro do sistema integrado. Bacana. Excelente, Vanessa, obrigado pela pergunta. Então, agora a gente já tem os slides. Eu vou deixar o Marcelo na tela. Vou pedir licença para os nossos convidados. E, Marcelo, já vou compartilhar para você, tá bom? Você coloca a apresentação aí? Isso, bom, obrigado. Então, como eu falei, eu sou o founder da Shift, né? Uma empresa, pode passar, é uma empresa fundada em 92, né? Nós não somos uma startup, já somos uma empresa madura, né? De 28 anos, aí estamos localizados no interior de São Paulo, mas a gente tem uma capilaridade pelo Brasil todo, estamos aí em mais de 20 estados do Brasil e também atuamos aí na América Latina, tanto na Argentina quanto no Uruguai. A gente tem, o nosso negócio é tecnologia da informação para medicina diagnóstica e preventiva, porque o setor vem caminhando para isso, e a nossa propósito maior é a melhoria dos serviços de saúde e bem-estar das pessoas. Nós vamos falar um pouquinho como a nossa tecnologia pode auxiliar nessa grande missão, com uma visão de ser a referência aí, no setor na América Latina. Temos o impacto nosso, né, no mercado é bastante grande, a gente é uma empresa que cresce um ritmo bastante acelerado, temos crescido aí uma média de 20% ao ano nos últimos anos e estamos, como eu falei, em mais de 23 estados, mas a gente tem um impacto muito grande no setor de saúde. A gente hoje atende aí mais de 40 milhões de atendimentos ano passam por nossas aplicações, né, em torno de 280 procedimentos de laboratórios de medicina diagnóstica dentro das nossas aplicações, com 23 mil usuários, que dependem da nossa solução para a entrega do serviço, com um volume nacional de todos os exames do Brasil de 18%. Somos aí em torno de 170 clientes espalhados pelo Brasil afora, que dá uma marca de 4% dos laboratórios, mas 18% do volume nacional, mas temos outras duas marcas bastante importantes, que uma delas é que 85% da nossa base de clientes tem pelo menos uma certificação de qualidade, e a gente está hoje presente em mais de 40% dos laboratórios acreditados nos principais programas de acreditação laboratorial no Brasil, tanto DIC, PALC, ONA e assim por diante, o que mostra que nós temos, como Unimed de Campinas, um seleto grupo de clientes que nos impulsiona aí nessa busca de melhoria contínua dos serviços de saúde pelo Brasil afora. A gente está aí no ranking da Great Place to Work já há alguns anos, tanto no setor de saúde quanto no setor de tecnologia da informação, e esse ano a gente entrou aí na FIA, nos lugares incríveis para se trabalhar. Eu acho que a grande missão aqui é falar um pouquinho de como a gente entende, né, que são os nossos atributos de valor. Eu não vou passar por todos eles, mas a gente busca, através da tecnologia, a eficiência operacional
dos centros de diagnóstico, a gente atua através de ferramentas de operação. Um outro pilar que a gente tem, pode passar o pilar de qualidade, visto que a gente tem esse grupo seleto de clientes que busca o aprimoramento de qualidade com bastante afinco, a gente busca implementar nos nossos sistemas cada vez mais essas ferramentas de apoio na melhoria da prestação de serviço dos nossos clientes. Um outro tema, pode passar, que a gente busca muito é essa questão da gestão e tomada de decisão, como trazer ferramentas efetivas para isso, dentro do portfólio de clientes, e, pode passar, como melhorar a experiência do paciente. Então, todos esses temas vão perpassar aqui, dentro do mercado que a gente atua, né, que é análises clínicas, imagem, anatomia e também imunização, dentro do tema que nós estamos principalmente falando aqui hoje, que num setor de saúde, né, que no Brasil e no mundo, tão fragmentado de diversos players, como a gente atuar de fato com essa questão de integração, que pode ser bastante potencializada aqui, como nós vamos comentar hoje, com o setor de tecnologia. Muito obrigado, não foi o pitch da Vanessa, mas tentei ser rápido. Vamos voltar todos aqui, excelente. Obrigado pela apresentação. Realmente, Marcelo, os números da Shift são incríveis, né? Desde 92, você já trabalha com tecnologia da informação, o que a gente vê um boom, assim, das empresas de tecnologia na saúde, nos últimos 5 anos, você está desde 92. Bem interessante. Eu vou começar com uma pergunta, Pompilho, se você me permitir, já que você fez uma para a Vanessa, eu vou já emendar uma para o Marcelo. Marcelo, do ponto de vista da Shift, Marcelo, qual a importância da empresa integrar a sua ferramenta com ferramentas de terceiros? A gente sabe, Marcelo, que essa palavra é uma palavra bonita, todos querem fazer, muitos falam que fazem, mas, na verdade, quando não funciona tão bem assim, né? E a sua ferramenta, ela necessita de um ajuste fino com a plataforma do terceiro. E a gente não pode esquecer da segurança dos dados, né? Então, como que você arquiteta isso em termos de preparar a tecnologia e o time de suporte para fazer esse plug, né? Conectar com o seu cliente e a preocupação com a segurança de dados? Fez várias perguntas numa só, né, Lorenzo? Como sempre, né? Mas vamos lá, vou tentar fazer um overview aí. Primeiro, respondendo a primeira parte da pergunta, a importância dessa questão da integração de dados e sistemas no setor de saúde. A gente entende que o setor é fragmentado, a gente tem vários players, né, atuando em várias frentes, e a gente sabe o quão é poderoso para que nós possamos tanto aumentar a melhoria da jornada do paciente como um todo, porque ele dentro da jornada dele do setor de saúde, ele perpassa por várias atividades, e a gente não vai ter uma empresa de tecnologia que vai oferecer todas as soluções, isso é impossível. Então, a gente tem sim que no mundo online que hoje nós vivemos, né, a gente tem que estar preparado para essas integrações. Evidentemente que, principalmente, num modelo como o nosso, onde a gente fala de laboratórios, exames e medicina diagnóstica, a quantidade de variações que a gente tem para poder, de fato, fazer uma integração de dados, né, e não simplesmente mandar um PDF, por exemplo, de resultados, que já é alguma coisa, né, mas, por exemplo, para uma Unimed poder fazer gestão, por exemplo, dos resultados de exames e assim por diante, nós temos vários desafios aí, quando a gente fala de integração com operadoras, ou integração com cooperativas, que é o caso da Unimed, ou integração de HIS, né, de sistemas hospitalares e assim por diante. Existe realmente um pente fino muito grande, que você tem uma gama, são mais de 2.000 exames, esses exames têm nomenclaturas diferentes, né, infelizmente no Brasil,
a gente não tem ainda um LOINC para trabalhar, que não foi traduzido, e tem alguns desafios nesse processo. Mas nós da Shift já há muito tempo atuamos aí com plataformas de integração de dados, a gente usa a plataforma da InterSystems, né? A gente usa o Iris for Health e também protocolos de padrões aí para troca de informações, como agora a gente está, inclusive, navegando com a integração com o RNDS, que é um movimento bastante importante aí da Rede Nacional de Saúde, com a notificação de Covid através do FHIR. Então, a gente busca padronizações, que ainda tem um espaço muito grande, mas sabemos do desafio, porque você tem, quando você fala de integração, não é só tecnologia, você tem processos, você tem pessoas. Então, não é algo simples, Lourenço, não vou dizer que é plug and play, não, só que também não é plug and pray, eu acho que está no meio do caminho aí, e desde que todo mundo atue nisso de uma maneira, entender que ela é triangular, ela acaba acontecendo. E a gente lá na Shift tem um time totalmente específico, né? Nós somos mais de 200 colaboradores, mas a gente tem um time da área de customização e integração que atua nesse entendimento, nesse processo de go live, nessa sintonia fina, não só da construção da tecnologia, mas como do follow-up disso e monitoria. Excelente, Marcelo. Gostei do... Não é plug and play, mas também não é o quê? Não ficou bem... Plug and pray. Pray, de rezar. Iori, né? Não, Iori, né? Porque então você tem que estar no meio do caminho aí, né? Funciona. Muito bom. Pompílio, bola tá com você, Pompílio. Eu fiz uma... Pois não, Vanessa, quer falar alguma coisa? Eu ia dizer, se você me permite complementar, eu ia dizer que houve até uma mudança de mindset, assim, né, das pessoas. Assim, não acompanhei, eu estou na minha média há 3 anos, né, atuando diretamente com integrações, e é muito curioso ver como, assim, antigamente, por exemplo, era muito comum, né, você ter, especialmente, software house, sistemas, tentando criar cada vez mais módulos, né, um pouco na linha do que o Marcelo falou, assim, é quase impossível alguém achar que vai conseguir ocupar tudo, mas tem várias empresas que no passado, né, inclusive existem prontuários eletrônicos de paciente muito antigos, lá, né, que ainda tem uma base de mercado grande, que eles têm como política não fazer nenhuma integração, até hoje, né, mas a mudança vem ocorrendo, eu digo porque vem até de um olhar um pouco mais, como é que eu posso te dizer, até mais maduro, sabe, em relação ao mercado. Né? Por exemplo, a gente chegou a integrar com grandes empresas de tecnologia, que ou faziam em parte o que a gente faz, lembra que todo prontuário eletrônico tem um módulo de receita. Então o cara já tinha um módulo de receita, mas ele entendeu, cara, receita digitada não faço, tem uma série de benefícios aqui que eu posso contar com uma solução que já tem no mercado, que já está pronta, ao invés de dedicar energia fazendo de novo a mesma coisa, né, reinventando a roda, e ocupando o tempo dele em fazer uma coisa que ninguém tem, que ninguém faz, né, de fato criando um diferencial. Então, eu acho que veio até uma mudança de pensamento mesmo, né, de falar, cara, eu não preciso desenvolver tudo, eu posso plugar soluções que vão fazer meu negócio ser melhor ainda, né. E sobre o negócio do plug and play, eu achei muito bom. Eu acho que, especialmente no ano de pandemia, também teve um conflito aqui, né, da velocidade que a gente precisava ter as coisas funcionando, né? Então, a gente, por exemplo, conseguiu romper uma série de barreiras burocráticas e tudo mais. E talvez, eu acho que esse processo de integração, ele vai ser assim, a gente começa com o mínimo, né, o MVP, o mínimo que atende à necessidade do que a gente precisa, e a gente evolui para o ideal, né? Então, o que o Marcelo comentou é super comum, uma integração que devolve um dado em PDF, que é um dado duro, né, que você não consegue ler, mas você pode, num segundo momento, capturar o dado estruturado, e depois você ter alguma padronização, né, como você falou do FHIR, eu posso ter uma padronização de tabela, de medicamento, de exames, né, que é um desafio enorme no Brasil, para depois a gente conseguir interoperar todos esses dados, né, então... Acho que talvez é um processo, a gente tem chão ainda pela frente. Perfeito. Pompílio, só fazer um destaque aqui para os nossos convidados. A Deise do Samuel Pessoa está dizendo que bom te rever, Marcelo. O Valmir Piaia, eu acho que é Valmir Piaia, do Ramos Laboratório, ele está também cumprimentando o Marcelo e o Pompílio. E
Agora a sua pergunta. Vanessa, não fica com ciúmes, não. É tudo cliente nosso de Campinas, viu? Era isso, eu esqueci, eu devia ter mandado para todo mundo. Pessoal, entra no chat lá, dá um apoio para mim. A Shift começou, assim, bastante fortemente na região de Campinas, né? O nosso primeiro cliente foi em Indaiatuba, e depois de lá a gente expandiu aí para a região. Tanto é que a gente tem uma parceria muito forte com a Unimed, mas nós temos um grande grupo aí, então bom vê-los aí virtualmente, aí o pessoal que falou oi, né? Que é o Ramos Souza. Outra, 92, né? Não dá para competir, 2012 e o Samuel Pessoa, bom vê-los, assim, não estou os vendo, mas que bom, é um prazer tê-los aqui conosco, e também são clientes de longa data aí. Não, olha, vou falar, hoje eu acho que é uma live de elogios, mas eu acho que é bem isso mesmo, tá? Quando a gente começou com o Marcelo lá em 2013, fazendo a integração com dados brutos, nós não queríamos PDF, e o Marcelo lá com a equipe dele usou a versão H2.7, HL7, onde a gente conseguiu exportar, né, para dentro do nosso, importar para dentro do nosso sistema, né, e todos os laboratórios gostando dos sistemas e facilitando essa integração. Então, é um passo importante isso, né? Quer dizer, você só consegue integrar coisas boas, não dá para integrar quando você encontra muita dificuldade. E nesse contexto, gente, olha, a Unimed Campinas, a telemedicina da Unimed Campinas está evoluindo, estamos chegando a mais de 70 mil teleconsultas já realizadas, milhares de medicamentos prescritos e integração de laboratório, então eu diria em milhões, né? Então, gente, eu gostaria, e nós estamos evoluindo, né? Nossos clientes estão voltando e começando a ir de férias novamente, então vai para os Estados Unidos, Europa, o Marcelo colocou que já tem na Argentina, Uruguai. Como que vocês veem? Eu gostaria que o Marcelo e depois a Vanessa respondesse essas integrações com o mundo fora do Brasil, porque eu gostaria que o nosso cliente lá nos Estados Unidos recebesse uma prescrição e pudesse, talvez, em uma farmácia específica lá, ou poder integrar algum resultado de exame também, que lá... Então, como que vocês veem esse mercado daqui para frente? Primeiro o Marcelo, depois a Vanessa. Sim. Vamos lá. Então, assim, só para complementar também um pouco da tua fala, né, Pompilho, e emendar com o que a Vanessa falou, que eu acho que esse ping-pong é gostoso, que há 7 anos, ou 5 anos, quando a gente começou o projeto de integração aí dos dados na Unimed, você fez quebra de paradigmas, você ajudou os laboratórios a mudar esse mindset, que não é só do prestador de serviços de tecnologia, mas também do consumidor, né? Então, o laboratório entendeu que seria importante ele fazer esse compartilhamento pensando no cuidado do paciente. Realmente, a gente tanto fala de centralizar o cuidado no paciente, empoderar, e se a gente não pensar de forma mais sistêmica e integrada, e não em silos, vai ser difícil a gente, de fato, trazer esse valor. Eu acho que a Unimed fez um bastante importante papel, e, inclusive na educação dos laboratórios, os vários, né, são vários clientes nossos aqui, vamos falar, Ramos de Souza e o Samuel Pessoa, que estão aqui nos assistindo, são concorrentes, mas entenderam esse modelo. Então, eu acho que esse papel que a gente faz é importante. E aí a segunda pergunta, que é essa questão da internacionalização, o mundo está cada vez menor, né? Tudo bem que agora a pandemia fez a gente ficar muito menor, porque a gente está dentro de casa, né? Mas através da tecnologia, a gente está se conectando toda hora com o mundo inteiro. A exemplo do que a gente vai ver aí nas questões de resultados de exame hoje que você precisa para viajar para um país ou para um outro país. A gente tem inclusive, processos de integração com outros players em alguns determinados exames. E lá na Argentina não é diferente do Brasil. Tem os mesmos desafios. Evidentemente que a gente precisa pensar em como que a gente vai trabalhar com nomenclatura. Eu acho que o desafio que muitas vezes em medicina diagnóstica você tem lá, quando não é laudo, né, você tem dado numérico, então é mais fácil, né, de você fazer uma tradução. Você vai só fazer a tradução do exame, mas quando tiver um laudo, ou um medicamento, ou uma prescrição, tem desafios para a gente vencer na barreira, né? A gente não se fala nem em português, quanto mais em outras línguas. Mas já tem várias iniciativas nesse aspecto, e algumas forçadas pela própria pandemia, como também pegando o gancho da Vanessa, né? Também ouvi uma live outro dia que fala assim, quem que foi responsável pela sua transformação digital?
planejamento estratégico, foi plano diretor de tecnologia, foi o board ou foi a pandemia? Pandemia, né? Então, ela forçou a gente a se movimentar. Então, eu acho que a gente está num caminho bom. Ok. Excelente. Vanessa? Queria que a Vanessa comentasse um pouquinho. Sim. Sobre internacionalizar, né? Hoje a gente foca muito ainda no cenário brasileiro, apesar da gente conhecer muitas histórias de pacientes que foram atendidos lá fora, né? Especialmente brasileiros no exterior. É claro que, até a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Se a gente tiver um padrão, então o próprio HL7 Fire, né? Com algumas adaptações nacionais, porque existem peculiaridades aqui, né? Então a gente, por meio de extensões, por exemplo, né? A nossa legislação tem peculiaridades, a própria base de medicamentos, os medicamentos que são prescritos ou que são permitidos no Brasil são diferentes dos que estão lá fora, né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, o mercado latino-americano como uma possibilidade, porque ele é um pouco mais semelhante, né, pensando na expansão da MEMED. Por outro lado, haveriam adaptações necessárias, né, desde o próprio banco de medicamentos, as regras, você vai para outros países que não têm ICP Brasil, que são uma outra forma de conduzir o processo, a gente precisaria se adaptar. Mas há interesse sim, e eu acho que tudo está caminhando para modelos interoperáveis, né? A gente começa a falar cada vez mais disso. A própria MEMED, por exemplo, ela resolve um problema que é muito comum, que é a base de medicamentos. A base é própria. Então, eu costumo dizer que eu acho que é isso que descola a gente. A gente não é uma empresa apenas de tecnologia, nós somos a tecnologia e o conteúdo, né? Não é só a casca. A gente tá um miolo também. Então, normalmente, por exemplo, você pega um hospital, normalmente o sistema hospitalar, quem monta o banco de medicamentos é a área farmacêutica do hospital. Só que dessa forma, cada hospital tem uma base de medicamentos, que pode ter feito escolhas diferentes de abreviação, de modelo e etc. Né? A gente criou um padrão com base numa série de referências, a gente usa uma série de fontes oficiais e a gente criou um padrão nosso. O ideal seria, por exemplo, que assim como outros países, a gente tivesse um padrão Brasil, né, de medicamentos, que a gente conseguisse comunicar. Então, até o Marcelo falou do RNDS, né, a gente fez, junto com a SBIS, MEMED e outros players, uma proposta do que seria um modelo nacional de prescrição digital, um padrão de prescrição digital no Brasil, porque aí todos nós conseguiríamos nos comunicar, né, onde que eu coloco o campo da nome da mãe, onde que eu colocaria aqui o campo da posologia, da dosagem, da apresentação, e a gente cria um padrão que a gente consegue se comunicar. A própria base de medicamentos, existem movimentos já até de alguns anos que a gente espera que sejam retomados, como a ontologia brasileira de medicamentos. Você ter, de forma centralizada, uma base de medicamentos atualizada pelo governo, por exemplo, por algum órgão, para que facilite, inclusive, a comunicação de várias coisas. Hoje, a MEMED, ela provê um receituário, mas ela faz a ponte com a farmácia. Eu comparo preços. O meu desafio hoje é fazer a minha base e conversar com a base da farmácia, porque é relativamente distinto. E para cada uma das integrações, eu tenho que fazer um depara das bases. Se a gente tivesse uma padronização, isso eliminaria uma série de conflitos, evitaria erros e faria com que a experiência para o paciente, por exemplo, seria infinitamente melhor, né? Com uma série de possibilidades de conexões, né? Assim, pensando nesse ponto. E hoje a gente é uma camada meio que intermediária, né? Como eu falei, a MEMED está em 250 players. Então, pensa com a cabeça da operadora de saúde. Ela tem uma série de parceiros da rede credenciada. Eu estou na rede credenciada. Então, falando de um futuro, né, pós-LGPD, em que as regras estão claras, né? Não é que não se pode fazer tratamento de dados, mas existem regras para se fazer isso. Tendo as bases legais, assumindo todas as bases legais, né, possíveis, seria possível que o titular, o paciente, o beneficiário, ele dissesse: oi, tudo bem? Quero que a minha operadora tenha acesso aos meus dados, que ela saiba as prescrições que estão sendo geradas no meu médico, né? Assim como ela poderia, enfim, né, de alguma forma solicitar o inverso da operadora para, enfim. Então, a gente começa, de fato, a empoderar o paciente e a gente é o canal, a gente é o meio que tem que possibilitar esse caminho, né? Quem toma a decisão é o titular. Mas a gente começa a dar primeiros passos em direção a essa possibilidade, né? Que no Brasil sempre pareceu um mega quebra-cabeça, agora começa a dar passos nessa direção. Ok. Perfeito, Vanessa, entendido. Ô, Marcelo, temos uma pergunta aqui do Dr. Francisco Prota, médico. Ele perguntou se você pode explicar como que funciona o módulo de anatomia e de imunizações que você comentou. No caso da anatomia patológica, nós temos um módulo especialista para isso, para cuidar de todo o processo
do processo de controle e execução dos exames, desde todas aquelas etapas, né, da preparação do material, das placas, das leituras, até o final do processo. Então, ele é um módulo especialista para o setor de anatomia patológica, dentro de um laboratório, dentro de um centro diagnóstico. Tá? Não entra na digitalização propriamente dita, e sim do processo de coleta, processamento e emissão de laudos de um laboratório de anatomia patológica ou de um setor de anatomia patológica com todas as etapas do controle de processo produtivo. E a imunologia, a parte de imunização, desculpa, não imunologia, a gente tem um grande número de laboratórios pelo Brasil afora que aproveitaram a capilaridade deles em postos de coleta para oferecer serviços de vacinação. Então, a gente acabou criando um módulo para esses laboratórios integrados com o centro diagnóstico, onde eles aproveitam o cadastro do paciente, toda aquela estrutura de atendimento do paciente, para fazer venda e controle de vacinação dos pacientes, que assim eles oferecem os serviços de vacinação. Então, são 2 submódulos dentro do sistema como um todo. Perfeito. Pompílio, deixa eu só fazer mais uma outra pergunta aqui do chat. Vamos dar preferência para os nossos convidados. Lógico, vamos lá. A Vanessa, aliás, a Deise que já se apresentou aqui, que é do Samuel Pessoa, ela está perguntando se existe integração com o AGHU. Sabe do que se trata, Vanessa? AGHU? Né? Talvez ela está se referindo a algum sistema de mercado que eles utilizam. Ah. Confesso que agora, assim, de cabeça, eu não vou saber responder, mas eu posso até deixar meu contato depois, eu prometo que eu levanto a informação. Legal. Ô, Deise, se você quiser explicar o que é o AGHU, escreva aqui para a gente, depois a gente passa o contato da Vanessa, suporte@memed.com.br. É isso mesmo, aplicativo de gestão para hospitais universitários. Eu preciso... É o mais fácil, vanessa@memed.com.br. O meu sobrenome é meio chatinho de pronunciar, eu criei um alias. Se alguém escrever vanessa@memed, cai na minha caixa de e-mail. Não, você imaginou ficar soletrando? Memed eu já tenho que soletrar, né? Então eu falo, Vanessa. Boa, vanessa@memed.com.br. Isso. Tá bom, Pompílio. Gostaria, olha, a gente sempre gosta de recomendar serviços bons. Eu gostaria de uma leve estimativa de vocês, tanto da Vanessa como do Marcelo, para implantar, né? Caso um laboratório que não tenha sistema nenhum, Marcelo, queira implantar a Shift, quanto tempo de implantação? E a Vanessa também é a mesma coisa. Caso uma farmácia não esteja integrada ainda, como é essa comercialização e quanto tempo demora para que a gente resolva esses problemas? Porque quanto mais empresas com softwares integrados para telemedicina Unimed Campinas é uma boa, né? Então, gostaria da opinião dessa estimativa de vocês. Primeiro a Vanessa, depois o Marcelo responde. A gente estima em 5 dias úteis um desenvolvedor full-time alocado. Isso em média. Óbvio que depende um pouco do parceiro. Tem histórias assim incríveis de parceiro que integrou em 2 dias. Tem um parceiro do Rio de Janeiro que integrou em 4 horas. Eles tinham um menino, um desenvolvedor bom lá. Falei, opa, esse a gente tem que ficar de olho nesse menino. Ele é muito bom. Mas assim, óbvio que depende um pouco do parceiro. A gente tem uma estimativa aqui. Mas basicamente é isso. Então, um desenvolvedor full-time de 2 a 5 dias, mais ou menos. O que eu precisa é que o time domine um pouquinho a linguagem de PHP e JavaScript, assim, no geral é isso, se ele dominar um pouquinho, tiver prioridade ali para executar, é mais ou menos essa a previsão. E a farmácia para aceitar a prescrição? Excelente pergunta, Pompílio. Não precisa integração para aceitar a prescrição. Vamos lembrar que a prescrição digital é lei e que existem plataformas abertas, como a plataforma do ITI, que é o assinatura-digital.iti.gov.br. Qualquer pessoa consegue abrir, inclusive, por exemplo, o RH de uma empresa, um laboratório de exames, uma farmácia, ela consegue acessar e validar uma prescrição digital, né? Existem outros fornecedores, existem até templates do Conselho Federal de Medicina com
Por exemplo, um médico que não usa sistema nenhum, mas ele quer fazer uma receita digital, ele pode baixar um modelo de PDF editável e fazer uma receita digital. E ela é validável, digamos assim, no validador de documentos CTI. E a Memed possui uma plataforma também. Na verdade, é em tempo real. A farmácia acessa memed.com/receita e ela usa o mesmo login e senha do SNGPC, que é o cadastro que ela tem com o governo. Automaticamente a gente consulta os dados, verifica e ela acessa a plataforma. Então é em tempo real, não necessita um tempo, não tem... A gente possui integração nativa com algumas farmácias, mas nesse modelo é completamente aberto, qualquer farmácia consegue fazer um cadastro na hora e acessar. Vanessa, inclusive a farmácia de alto custo, no caso do SUS, essas coisas assim? Sim, a gente tem uma série, eu não sei o número agora de cabeça, mas uma série de farmácias do SUS, a gente até tem um desafio, porque eles usam todo o mesmo CNPJ, né, para fazer o cadastro, é bem comum. O LME, por exemplo, é um pouquinho mais complicado, porque a legislação ainda nos obriga a imprimir e assinar. Ele pode preencher de modo digital, a Memed já reconhece quando, por exemplo, o medicamento faz parte do RENAME, que é a lista nacional, né, do SUS para os medicamentos de alto custo, a gente reconhece e permite ao médico preencher, às vezes até via integração, os dados já vêm preenchidos, ele nem precisa perder tempo ali, ele vai selecionar só, né, quanto ele quer dispensar por mês, qual que é o CID da doença e tudo mais, e vai gerar já o arquivo, mas no final ele vai precisar imprimir, carimbar e assinar, porque senão o posto de saúde não vai aceitar. Mas uma receita, né, de medicamento simples, medicamento de controle especial, digital poderia ser aceita. Inclusive, se você pensar, o SMS, ele é o meio mais democrático que a gente tem, porque ele é analógico. Então, até mesmo, por exemplo, um paciente que não tenha um smartphone, ou um paciente que não tenha conexão 3G no celular, quando ele está na rua, né? Ele depende do Wi-Fi, por exemplo. Quando ele mostra o celular para o farmacêutico do posto, né, e mostra lá a receita, o final do link é o token da receita, que é o que o farmacêutico precisa para dispensar. Então, no final das contas, quem precisa ter conexão com a internet é a farmácia, não o paciente, para fazer a dispensação da receita. Ok, obrigado. Marcela, aí do seu lado, como que é essa implantação, com estimativa, um laboratório médio, vamos dizer assim, demoraria... Eu queria que fosse os 5 dias da Vanessa, entendeu? Eu falo que não tem nem desculpa. Porque não é simples, né? Volto a dizer, a gente tem um sistema bastante corporativo, bastante grande, né? Ele vai desde o atendimento do paciente até o back-office de um laboratório. E para isso tem toda uma modelagem de processos. Primeiro tem toda uma carga de sistemas bastante importante de preparo, tanto de adaptação dos processos do laboratório, como também da carga. Essa carga, ela depende muito da velocidade do laboratório, mas é o momento de fazer um pente fino de todas as atividades do laboratório, os exames mnemônicos, valores de referência, tabela de convênios. Então, assim, é bastante grande esse trabalho, e ele vai levar de 3... Normalmente, a gente tem, assim, de fechamento do contrato até o go live, a nossa meta são 6 meses, né? A Siri está falando aqui. Desculpa. Acontece comigo também. Desculpe, gente, a Siri falou aqui ela participa. Sem minha permissão, entendeu? Não sei o que ela está fazendo aqui, desculpa. Ela está integrada também, Marcelo. Está integrada, e a gente tem aí uma meta de 6 meses pós-fechamento de contrato. Às vezes a gente consegue antecipar para 3 meses, 4 meses essa preparação, às vezes não. Agora, quando a gente chega no cliente, que a gente já chega com a tabela, com toda a preparação do sistema pronto, aí nós temos a capacitação do laboratório. E aí a gente tem que fazer uma capacitação de todas as recepcionistas, todas as colhedoras, porque o processo ele vai do começo ao fim, né? Então, desde do registro de coleta, do registro de temperatura das amostras que vão e voltam entre as unidades de coleta, a integração com isso, a integração com os possíveis sistemas hospitalares. A gente vai em cada setor de processamento de um laboratório. Então, a microbiologia a gente tem um módulo especialista de processo de microbiologia, como eu falei, anatomia e assim as outras áreas. Integração com os equipamentos de automação que fazem os exames laboratoriais, então a gente integra nesse processo automaticamente para que os equipamentos não precisam ser programados e a gente captura os resultados automaticamente, define todo o processo de controle de qualidade para liberação de exames, eventualmente, se o laboratório tem políticas de liberação automatizada e delta check para olhar esse processo como um todo, até para fazer a liberação, controle de qualidade
back-office. Então, esse processo, ele, dentro do laboratório, ele vai de 3 a 6 semanas, dependendo do tamanho do laboratório, às vezes um pouco mais, com um time aí de 4, 5, 6 pessoas, dependendo do porte do laboratório. Então, é bem intenso. Quando a gente faz o Go Live, a gente faz uma festa e aí depois a gente acompanha o laboratório, porque a nossa proposta de entrega de valor é, como eu coloquei lá no nosso framework de valor, é melhorar a eficiência, melhorar a gestão, melhorar a experiência do paciente e trazer impactos na qualidade. É um processo bastante intenso, mas com bastante bons resultados. A gente tem um churn aí praticamente zero de clientes ao longo desses 28 anos, o que nos dá bastante orgulho. Excelente, vamos só definir a palavra churn, é quando tem um cliente que paga, assina e depois desiste do negócio e vira um não cliente. Esse dado é um dos principais dados para você metrificar o negócio por assinatura, né? Então, os negócios de tecnologia, que são, na sua grande parte, por assinatura mensal, o churn, se a pessoa continua pagando, se o cliente continua pagando, é porque entrega valor constantemente. É como se você vendesse para o seu cliente, né, Marcelo, todos os meses, e ele pagasse todos os meses. E tem uma pergunta aqui, Marcelo, pergunta não, um comentário, você vai gostar de ouvir. O Valmir Piaia, que do laboratório já citado, que eu esqueci, depois eu pego aqui o nome. Vamos disso. Isso. Estamos há mais de 20 anos com a Shift e muito felizes. Fazemos parte da família Shift. Isso muito bom, sim, obrigado. Isso que é muito bom ouvir, porque dentro da nossa proposta de valor, e pela conversa aqui da Vanessa, a gente tem ouvido também bastante, a gente busca muito parceiros estratégicos, nós não queremos ser fornecedores, a gente constrói sonhos juntos, a gente, evidentemente, que numa história de 20 anos com Ramos de Souza e com outros que estão aqui, o Samuel Pessoa também está nessa casa aí dos 20 anos, a gente tem desafios, a gente tem desencontros, faz parte, né? Mas a gente tem que sempre estar junto, então, como parceiro estratégico realmente, e buscando estar muito próximo no cultivo desse relacionamento, tal como a gente tem feito nos últimos 7 anos com a Unimed. Então, isso para nós é muito, muito importante. Então, obrigado aí, Valmir. Marcelo, eu vou emendar uma pergunta nesse sentido. O que você acha que você pode, com o trabalho de vocês ao longo desses anos, que tem sido a principal proposta de valor reconhecida pelo cliente? Quando você ouve seus clientes, o que é o ponto forte da Shift que vem da boca do cliente? O que vem da boca do cliente é realmente essa... bom, o meu pessoal brinca que a Shift é diferente, né? O jeito Shift de ser. A gente olha para o cliente de uma forma bastante ampla. Então, olhar com essa parceria estratégica, ouvi-los sempre, a gente faz projetos de cocriação, eventos com os clientes há mais de 20 anos, nomenclaturas que a gente nem usava 20 anos atrás. Então, entender que eles conhecem muito mais do negócio do que a gente como fornecedor de tecnologia é o principal ponto. Entender que a dor dele é a dor do nosso negócio. Eu acho que essa é a grande proposta. E sempre ouvi-los, né? Isso é fundamental. Excelente. Vanessa, e do seu lado da MEMED, o que vem da boca do médico? Vamos pegar um médico. Agora eu não vou falar a parte do prescrição. Ou pode escolher, ou se quiser escolher da boca dos dois, mas aonde que está a proposta de valor que o cliente percebe? Olha, é difícil falar. Confesso que em 2020, início de 2020, eu peguei o telefone e eu liguei para 10 dos nossos médicos que mais geravam prescrição na MEMED, porque eu estava na área comercial, falei, não, mas eu quero entender deles, né? E aí algumas coisas se repetiam, assim. Eu acho que uma delas é agilidade. Então, hoje o médico ele consegue, especialmente para quem usa muito bem modelos, ele consegue fazer uma prescrição com 3 cliques. Para o médico especialista, que tem casos muito repetidos, ele não perde tempo com coisa que ele não precisa. Ele gasta o tempo dele com o paciente, né? No fim das contas, a gente é só o sistema. A gente não tem que tomar o maior tempo da consulta, né? E eu acho que também surgiu uma coisa muito legal. Na época eu não esperava, porque isso foi pré-pandemia. E o médico falou assim, eu acho que é a receita digital.
Falei, porque a receita mesmo para o paciente, ela veio um pouco depois. A Memed nasceu em 2012, ela era o receituário, e a receita digital veio alguns anos depois. Ele falou, sim, sabe por quê? Eu acho moderno, nenhum dos médicos aqui da clínica tem, só eu tenho. Ele falava assim, eu gosto de mandar o SMS para o paciente não falar nada, fica quietinho, e só esperar a mensagem chegar para ver a cara de surpresa dele. Ele falou, é digital. É um médico de Santos, eu lembro dele contando isso, ele falou, para mim é assim, é modernidade, é um diferencial, um negócio que só eu tenho, sabe, assim, se colocando à frente do seu tempo, né? Hoje eu acho que já é um cenário um pouco diferente, muita gente já recebeu receita digital, tá um pouco mais popular, né? Mas é muito legal ouvir isso da boca do médico. Acho que de integração, até curioso como as coisas mudaram, né? Lá atrás, eu acho que a gente era muito buscado, às vezes até, por exemplo, as pessoas falavam assim, tem como eu só integrar o banco de medicamentos? Mas eu queria só o banco, colocar aqui, porque é caro, né, você fazer um banco na mão. A gente tem 1/3 do nosso time hoje são profissionais da saúde, eu tenho médicos, farmacêuticos, enfermeiros que fazem a curadoria, a gente alimenta 250 itens por dia, é extremamente manual. Por quê? Porque não tem nenhuma fonte de referência que é 100%. Você não pode ir lá e contratar um publisher internacional porque a base dele não está adaptada para o Brasil. E ainda você tem problemas como, o medicamento tem registro, mas o fabricante não produz mais, já há alguns anos. Então, eu preciso também dar essa informação para o médico. E ela só é possível falando com a indústria, falando com a farmácia, falando com o médico e acurando todos os dados. E hoje em dia eu sinto que muda um pouco. A gente já ouviu coisas do tipo, mas tem como eu só plugar com a farmácia? Porque hoje o fato da gente ter 30 mil drogarias que recebem, muitas delas inclusive treinadas pela Memed, a gente chegou até a ter um problema inverso, assim, a gente treinou muitas drogarias durante a pandemia para que justamente o farmacêutico não fosse pego de surpresa, né, quando o paciente chegasse com uma receita digital, e a gente tinha problemas do tipo, não, aqui a gente só aceita Memed. Falava, não, calma, receita digital, né, porque a gente treinou eles a usar o dispensador da Memed, a reconhecer como validar uma receita e tudo mais. Então, hoje a gente vê também que a outra ponta é um benefício. Pensa assim, é muito difícil hoje para um parceiro nosso, uma instituição, querer bater na porta de 30 mil drogarias para fazer uma integração e prover um serviço de compra digital dentro da receita. E essa facilitação, no momento em que você quer prover tudo à distância, né, a teleconsulta, a receita digital, faz sentido que o paciente também não saia de casa para comprar o medicamento. E a gente faz essa ponte. Então, eu acho que a gente ocupa um espaço que não é o core business da instituição, não é o core business, né? E a gente consegue prover um negócio de extrema qualidade porque a gente só foca nisso. Eu só faço receita digital, eu só foco em fazer uma experiência legal para o paciente no pós-consulta, né? Que é muito diferente de eu querer fazer um sistema com 1 zilhão de outros módulos e ocupar várias coisas. Então, essa especialidade faz com que a gente seja super complementar ao que o parceiro está buscando. Perfeito, Pompilho. Eu gostaria de colocar uma situação, né? Quando a gente começou isso em 2003, um grande cooperado aí da Unimed Campinas, que o Marcelo conhece com certeza, disse o seguinte: Pompilho, você está querendo que eu te forneça os resultados de exames, e daí o médico lá na ponta vai ver o resultado de exame e vai deixar de solicitar exame. Daí ele falou para mim, você acha que isso para mim é um problema? Ele falou, eu não estou preocupado com aquele que não precisa fazer um exame porque não vai ser manipulado. Eu estou preocupado com aqueles que não fazem exame e que deveria fazer. Então, esta visão desse cooperado é uma visão bem bacana de cuidado do paciente mesmo, né? Então, e da mesma forma da Memed, né? Já nos colocaram, mas o médico tendo o histórico de medicamentos, se ele está tomando ou não, isso é um cuidado com o paciente. Um dos primórdios da telemedicina do resto da Unimed Campinas, né? É promover o cuidado, é ter a medida certa do exame a ser realizado, do medicamento a ser tomado. Eu coloco aqui vocês como os parceiros estratégicos, e gostaria de colocar assim, no caso da Vanessa, quais são o futuro da Memed? Que novidades nós teremos mais? Você tem alguma coisa para nos dizer? E do Marcelo também. É difícil abrir, né, sentar no ar, assim, eu gostaria de contar muita coisa. Uma pontinha só.
Mas tem uma coisa muito legal, assim, a Memed vem focando, né? Vamos lembrar que lá atrás, em 2012, quando a gente nasceu, a gente focava no médico pessoa física, o médico acessava med.com.br. Essa experiência ainda existe, mas hoje, já há uns 4, 5 anos, nosso foco são instituições. A gente foca em operadoras de saúde e em hospitais. E pensando nisso, o que é mais legal, Pompilho, que a gente vai ter novidades para falar logo, é que a gente vem desenhando novos produtos e serviços bem focados em operadoras. Acho que em especial, por exemplo, a Unimed FESP, né, que é a federação, ela nos selecionou lá em 2019 no programa da Vital, que é o Hub. E ela proporcionou uma série de alavancas para que a gente conseguisse levar a Memed para outras singulares, inclusive o retorno dos dados dentro do aplicativo do beneficiário. Essa é uma coisa que ela se preocupa desde o início, porque faz todo sentido. Você já tem um canal que o beneficiário tem a carteirinha digital, tem a rede credenciada, por que não ter todas as receitas lá dentro? Né? Então, o que a gente vai lançar aí logo mais é o aplicativo da Unimed para todas as singulares, que já tem a receita integrada. Então, quem integra com a Memed já tem automaticamente dentro das Unimeds essa receita lá. Né? Fora facilitações como o próprio contrato, né? A gente assinou um único contrato com a FESP, de forma que qualquer singular consiga usufruir desse mesmo contrato, sem precisar assinar com a Memed. Mas vem algumas outras coisas por aí, principalmente pensando em pacientes crônicos, que a gente sabe que é uma dor grande. Né? No fim das contas, com a Memed, a gente conseguiria ter, inclusive, mais insumos para alimentar programas de gestão de crônicos, né? Entender se esse paciente está tomando a medicação, né? Assim como você sabe hoje se ele está fazendo os exames que você falou, os exames que ele não faz, né? E outras coisas, a gente tem custos enormes operacionais, pensando às vezes numa renovação automática de receita, numa renovação de receita que hoje a gente conhece histórias de pacientes que recebem pelo correio, né? Gastos absurdos de correio, de motoboy, para garantir que um paciente que precisa de uma medicação contínua continue recebendo. Então, a Memed também pode ser um canal interlocutor para esse tipo de coisa. Então, tem vários produtos aí sendo desenvolvidos para atender esses desafios, né? E logo mais a gente espera contar isso para o mercado. Ok. Excelente. Marcelo, quer falar um pouquinho? Sim, claro. Bom, como você sabe, né, Pompilho, a gente já está aí, como eu falei, há 28 anos no mercado, mas atuando sempre na área de laboratórios clínicos. De uns anos para cá, de 3 a 4 anos para cá, a gente começou a desenvolver as outras frentes do setor de medicina diagnóstica, porque o setor está assim mudando. O laboratório está expandindo a sua área para a área de radiologia, para anatomia patológica e também para biologia molecular, e os laboratórios que atuavam nisso, então está tendo a consolidação de uma plataforma de medicina diagnóstica é o nosso cerne principal. E fora isso, a gente também, dentro daquela comecinho da nossa conversa lá atrás, que eu comentei aqui com a Vanessa, que a gente entende que essa transformação da jornada digital do paciente, ela está muito acelerada. E a gente sabe que nós não vamos conseguir atender todas essas frentes. Então, recentemente, e a gente está anunciando aí no mercado, a gente criou um laboratório de inovação aberta para atração dessas startups, para a gente colocar produtos adjacentes ao portfólio da nossa plataforma diagnóstica, pensando, inclusive, que o laboratório também vai caminhar naturalmente para esse centro do cuidado e para a medicina preventiva, que aí vem com imunização, vem com predição de exames, predição de estados de saúde e assim por diante. Então, a gente tem algumas propostas que a gente já está avaliando e vamos agregar no nosso portfólio através de conexão com startup, e a gente já tem algumas para lançar, inclusive, nos próximos 15, 20 dias, aí deve anunciar no mercado uma primeira investimento que nós fizemos, que vamos ofertar para o nosso portfólio de clientes. Bacana. Lorenzo? Excelente nosso bate-papo, a gente já completando 1 hora de bate-papo aqui. Se o Pompilho não tiver mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer o Marcelo e a Vanessa pela participação. Parabéns pelo trabalho de vocês, da Memed, da Shift. Desejo sucesso e vou deixar o Pompilho com as considerações finais. Bom, gostaria de agradecer a Marcelo e a Vanessa, 2 fornecedores chaves para o nosso sistema RES. Nosso sistema RES hoje, que está completando 16 anos aí da sua criação, e sempre buscando integrações, porque o sistema não é sozinho, hoje o mundo é compartilhado, nós temos que ir atrás de fornecedores de ponta para que nos forneça informações no momento certo,
na hora certa. Eu gostaria de agradecer a presença dos dois aqui, foi um prazer enorme conversar com vocês, e vamos continuar essa parceria, que eu acho que tem muitos frutos para colher. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho e aprendendo com vocês também. Foi um prazer. Pompilho, Lourenço, muito obrigada pelo convite. Acho que é sempre um bom bate-papo, assim, quando a gente discute inovação, integração. Contem com a gente. Muito obrigada. Obrigado aos nossos participantes que estão nos assistindo. E até o mês que vem, com o próximo webinar da Unimed Campinas. Forte abraço a todos.